Olá a todos, sou o Tiago Coelho e este é o primeiro podcast do PME Executivo, o PME Executivo Podcast. Nestes podcasts temos como objetivo entrevistar profissionais com provas dadas nas suas áreas de atuação, procurando saber mais sobre o que fazem e quais as ferramentas de produtividade que utilizam no seu dia-a-dia para organização pessoal, gestão de tarefas e projetos. No nosso primeiro podcast, temos o prazer de entrevistar o maior especialista português em LinkedIn, palestrante, autor do livro LinkedIn, consultor em social selling e recrutamento e marketing digital. Olá Pedro, bem-vindo ao Funchal. Antes de mais, agradeço aqui esta excelente convite aqui para ser dar de alguma forma aqui o arranque deste teu primeiro podcast. É verdade. Espero que no programa número 100 esteja aqui a comemorar contigo também. Bem, já vou tomar nota. Registra aí, convidado para o programa número 100. Olha, é um prazer imenso voltar aqui ao Funchal, já não vinha efetivamente há algum tempo a esta parte e pronto, olha, e aproveitarmos este momento para estarmos assim a bater um papo parece-me uma ideia excelente. Muito bem. Aqui para as pessoas que ainda não te conhecem, não sei como, porque no LinkedIn quem está lá de certeza que te conhece, qual é a tua formação de base? Olha, eu tenho uma formação muito sinistra, a verdade é essa. Acreditem ou não, eu sou formado em Desporto e Educação Física, isto já em tempos que já lá vão, neste caso já há mais de 20 anos, precisamente há 20 anos que acabei esse primeiro momento formativo, mas não foi uma formação de base que me formatou a não perseguir outro tipo de áreas de interesse. Muito bem. A verdade é que desde que acabei o curso tive sempre também algum bichinho pela área da gestão e do marketing. Acabei por fazer mestrado em gestão e marketing do desporto e portanto houve sempre aqui uma aproximação e uma proximidade grande às áreas do marketing e da comunicação. E portanto daí depois vieram passadas algumas começa águas. O percurso profissional nesta área de... Não propriamente, quer dizer, repara, esta área, portanto, basicamente eu se calhar se quisermos encontrar aqui um momento na história em que isso aconteceu, eu apontaria talvez aí para aí 2006, 2007. Começava, portanto foi um período onde eu dava aulas numa instituição universitária privada, Instituto ISMAI, na altura Instituto Universitário da Maia, e visitava com regularidade algumas universidades estrangeiras na Europa, no âmbito dos programas Erasmus. Ok. E dentro dessas viagens, pelo menos e mais especificamente até a terras gaulesas, o povo já andava lá com muita mexida relativamente a estes novos ecossistemas digitais. E dentro dessa análise a coisa começou aí, comecei a interessar-me um bocadinho, de uma forma desinteressada, quer dizer, sem imaginar à época que aquilo poderia ter significado aquilo que hoje conseguiste construir. Exatamente. E como é que vens bater ao LinkedIn? Olha, exatamente como estava-te a explicar, quer dizer, dentro deste percurso de descoberta destes ecossistemas, até porque alguns deles também tentei sempre levá-los aos estudantes, às pessoas com quem eu que lecionava, aos cursos que lecionava, e portanto acabei por dar de caras com o programa a plataforma do LinkedIn. Nesse contexto, comecei, acho que como qualquer outra na altura, quer dizer, tivemos ali, se calhar antes, até foi um bocadinho antes daquela maluqueira, aquela loucura desenfreada à volta das redes sociais, foi um bocadinho nada antes, e portanto achei que aquela rede na altura era diferente, pronto, tinha aqui um foco business, um foco muito profissional, achei que ela poderia trazer aqui aos meus jovens licenciados ou que iriam ser recém-licenciados oportunidades de emprego, e claro que também para mim fui vendo, ok, aqui se calhar, para lá que posso encontrar aqui também um universo de outras pessoas, académicos à época, que se calhar também me interessa conectar no sentido de
com eles firmar ligações para visitar outras universidades. E isso acabou por acontecer, acabei por visitar também mais algumas universidades, alguns contactos iniciais que fiz por ali pelo LinkedIn, universidades mais ou menos francesas, e quer dizer, a coisa... É claro que, vamos lá ver, tive talvez 2 anos e pico, onde se calhar não realizei que a coisa tivesse, pronto, quer dizer, de repente Claro. queria, não, quer dizer, era um utilizador como se calhar os outros, embora se calhar um utilizador mais curioso, mas mais curioso, não é? Pronto, sempre fui assim um bocadinho tech-oriented, a questão dos gadgets ou a questão destas tecnologias, sempre gostei muito de experimentar, de ver, de perceber o que é que ela poderia me trazer em termos de benefícios e tudo mais. E portanto acabei por ir bater ao LinkedIn um bocadinho desta maneira, não é? É óbvio que depois, como imaginas, há ali um momento, talvez 2009, mais coisa menos coisa, onde tive um aha moment, estás a ver? E o aha moment foi dizer, será que é isto? Não é? Será que... E na altura lembro-me, disse assim, olha, eu vou investir nisto assim como se não houvesse amanhã. Claro que grande parte da malta, mais das pessoas assim mais próximas, acharam que eu era absolutamente alucinado mental. Mas, o que é que queres dizer com isso? Tudo começa com a loucura. Claro, pronto. Foi a nossa loucura. E eu acabei por manifestar essa loucura. Isto passado para aí uns 10 meses, sai o meu primeiro livro, lanço o meu primeiro livro, eu disse não. Porque depois, como tinha uma linha académica, não é? Pensei assim, isto não há formações sobre nada disto, quer dizer, não há locais nenhuns que estejam a formar sobre esta matéria, não tínhamos ainda pós-graduações em marketing digital, nem pouco mais ou menos, e de repente a coisa começa-me a dar aquele vibe e disse, não, eu tenho que fazer aqui um livro de edição de autor, que era sabia que rapidamente o ia meter no mercado, e esta vai ser, digamos, aqui o meu primeiro passaporte de entrada no meio. Milhares de eventos depois, aqui estamos nós, não é? Exatamente. E em termos, no teu dia-a-dia, o que é que tu passas mais tempo, parte a planear, parte em palestras, como é que... Olha, o meu dia-a-dia é um dia-a-dia sempre muito, não tenho propriamente a minha semana padrão é sempre uma semana muito maluca, não é? Quer dizer, tenho semanas em que não passo tempo nenhum no escritório, não é? Portanto, o planeamento é sempre um planeamento on the fly e, portanto, sempre em trânsito, não é? Ou seja, ou estou em sessões formativas de um dia inteiro, ou de múltiplos dias, ou estou em sessões formativas, na maioria dos casos atualmente, dentro das organizações, ora estou, eu diria que se calhar é a grande fatia, portanto estou depois também em palestras, eventos, conferências, coisas... Ou seja, nunca não tens uma rotina? Não há uma rotina, não. Ok, muito bem. Não consigo ter uma rotina, quer dizer... Engraçado. Em termos, agora entrando aqui um pouco no tema do LinkedIn, que é o nosso principal foco hoje, hoje em dia, o que é mais importante? Ter um bom CV ou ter um bom perfil LinkedIn? Olha, na verdade depende um bocadinho das tuas... daquilo que são as tuas motivações. E repara, enquanto o CV sempre esteve aqui um bocadinho marcado com a questão da procura de emprego, não é? Aliás, hoje são imensos profissionais que vou conhecendo que não têm esse instrumento, que se questiona hoje se já não esteja tão outdated, não é? Não estou a gozar com o facto de CV ser uma palavra, um currículo vitae, não por cima uma expressão assim tão arcaica dos séculos passados, e que portanto não continua também a acreditar que ele complementa também. Agora, o perfil do LinkedIn hoje veio, na minha opinião, substituir de alguma maneira, em grande parte, desse outro instrumento que anteriormente tinha, e veio se calhar associado a outros elementos, como o cartão de visita, por exemplo, veio a conferir aos profissionais, de facto, um novo cartão profissional, não é?
Até cartão de porque depois apresentação. existe obviamente a possibilidade de fazer recomendações, é muito obviamente mais dinâmico que Muito mais, um CV. muito mais. Sim, o CV é o CV é um documento hoje que acaba por ter uma visibilidade muito reduzida também, não é? Quer dizer, hoje sabemos hoje que esta rede LinkedIn trouxe e traz também hoje milhares de pessoas à rede que hoje vêm com o simples propósito de procurar outras pessoas, não é? E, portanto, hoje este nosso perfil tem uma visibilidade e goza, ou pode gozar de uma visibilidade muito grande, não é? A todos os níveis, seja ele profissional ou de procura de emprego ou numa área mais até comercial, enfim, temos um bocadinho de tudo, não é? Agora, eu diria que sim, que puxando um bocadinho a brasa à sardinha que eu hoje vou vendendo e defendendo, sim, que se calhar o perfil do LinkedIn tem hoje essas propriedades que falavas, quer dizer, associa hoje a tua network, demonstra aqui muito de quem tu és, em função de quem tu conheces e com quem estás relacionado. E obviamente não temos que, de certa forma, fazer uma candidatura espontânea, estamos sempre disponíveis para as empresas de recrutamento, etc. Sim, isso hoje, aliás, é uma tendência cada vez maior. Ok. Sabemos que não basta ter um perfil no LinkedIn, é preciso, de certa forma, gerar conteúdo. Qual a presença para ser minimamente visto? Olha, hoje a rede exige dos utilizadores, de facto, uma atividade regular e constante, não é? E até porque dessa regularidade e dessa constância, o LinkedIn também acaba por premiar e por privilegiar esses utilizadores, dando-lhes mais visibilidade, dando-lhes maior visibilidade a resultados de pesquisa, dando maior visibilidade aos conteúdos que publicam. Pronto, e isso, digamos assim, o que tu precisas de fazer minimamente é fazeres, no fundo, aquelas que são as principais ações dentro da rede, certo, que são a partilha de conteúdo relevante para a tua rede, um conteúdo que hoje, enfim, temos visto algumas tendências que, pelo menos nos últimos tempos, que vão privilegiando um conteúdo escrito, mais do que os conteúdos de links para sites externos ou de outras naturezas, sei lá, de imagens ou até mesmo de vídeos, não é? O LinkedIn recentemente integrou a opção do vídeo nativo dentro do LinkedIn, mas, enfim, esta modalidade que acabei de falar acaba por ir reunindo atualmente mais relevância. Agora, a publicação constante e regular de conteúdos, aquilo que é também a necessidade e a importância de termos um perfil, digamos, reforçado e musculado, com conteúdo, portanto, atualizado e revelador daquilo que nós fazemos e somos, não é? E queremos passar para o outro lado. Uma atividade constante também na procura de pessoas, na procura e na prospecção de pessoas certas para integrarmos na rede. Um bocado falava de uma lógica de partilha de conteúdo, mas também numa lógica de ir também cultivando relações na rede, seja através das trocas das trocas de mensagens, mas também da partilha e de interação com conteúdos de outros, não é? Hoje os utilizadores têm muita mania de faz gosto aos meus conteúdos ou comenta aos meus conteúdos, mas eu não vou comentar os teus, não é? Portanto, acho que, e portanto isso hoje acaba por... Claro que o que eu acabei de dizer, para mínimo, já parece pouco, não é? Mas já parece muito, mas obviamente, quer dizer, estas ações hoje têm a dimensão que tu achas que elas devem ter, não é? Em termos de erros, o que é que encontras mais frequentemente nos perfis de LinkedIn? Olha, os erros que eu encontro tipicamente estão relacionados com erros de falta de propósito na utilização da rede, pessoas que não percebem muito bem onde é que estão e para onde é que querem ir, não é? Esse é um dos erros clássicos, mas é um bocadinho um erro mais existencialista, não é? Depois um erro também de não perceberem aqui o impacto desta plataforma e esse erro deriva em quê? Perfis incompletos, perfis muito distantes daquilo que a pessoa quer, ou daquilo que a pessoa é profissionalmente, não é? Esses muitas vezes são gritantes, não é? Ou seja, o conteúdo desatualizado, conteúdo impreciso, e conteúdo, muitas das vezes esse conteúdo desatualizado e às vezes conteúdo
não verdadeiro, até leva e origina que, em alguns dos casos, alguns destes profissionais tenham hoje ou vejam hoje os seus perfis do LinkedIn nos telejornais e noutros tipos de espaços, como já aconteceu aqui em Portugal, em algumas situações. Não é? Depois, lá está, esta consciência de hoje serem caçadores de contactos, de serem agricultores e não serem pessoas que semeiam relações e que constroem relações. Portanto, é um dos erros também que vejo de forma muito gritante. Não é? A malta vem para aqui e acha que quanto mais contactos tiver, melhor. Não é? Isto não é um jogo, não é só um jogo de quantidade, não é só um jogo de quantidade, mas eu diria que são os principais. São os principais, muito bem. Para quem procura um novo emprego ou uma nova oportunidade, ou mesmo que esteja a querer entrar no mercado de trabalho, que tipo de presença deve adotar na rede? Olha, hoje eu diria que há talvez 20% das pessoas que estão no LinkedIn, e que são bastantes, não é? Ou seja, neste momento, à data que estamos aqui a gravar este podcast, são bem perto dos 600 milhões. 20% deles hoje procuram ativamente emprego. Os outros 80% não procuram, não é? Ok. Não procuram, no entanto, estes outros 80% de talento passivo, como é essa a denominação que é dada a estas pessoas, acabam por também eles verem com interesse a possibilidade de receberem propostas de outros. Estes 20 que andam ativamente à procura. Bom, muitas das vezes alguns deles acabam por sentir, ok, bom, só se lembram do LinkedIn quando estão desempregados e agora que o LinkedIn vai resolver. E a verdade é que, na maioria dos casos, muitas das vezes o utilizador já chega tarde para essa, ou pelo menos, não é que chegue tarde, tem que perceber que há muito caminho para construir até, obviamente, conseguir ter uma presença que se destaque e que traga a relevância e a visibilidade que ele quer. E, portanto, uma das consciências que é importante ter é um bocadinho, ok, mediante este que é o objetivo de procurar um projeto de trabalho, saber alocar a esta rede o tempo necessário para atingir esse objetivo, não é? Até porque muitas das vezes as pessoas aqui, têm uma atitude de, ok, bem, tenho o meu perfil, Pedro, mas não está a acontecer nada, eu já otimizei o perfil todo da forma como tu tinhas dito, mas não estou a ver mais resultados. Pois, quer dizer, isto não chega, não é? Claro, é manifestamente insuficiente. É tal presença, uma presença... E esta presença hoje tem muito a ver com esta definição daquilo que são os objetivos que tu queres atingir, não é? Os objetivos neste caso, profissionais, que indústrias é que queres operar, até mesmo que países, porque muitas das vezes os profissionais querem saltar para outras regiões do globo, e isso também exige aqui uma adequação dessa mesma estratégia. Não é? Claro. O perceber isso é depois perceber um bocadinho que tipologia de contactos devemos nós encetar no sentido de uma aproximação às empresas que nós gostaríamos de trabalhar. Outro dia publicava uma estatística que vale o que vale, mas que dizia que uma grande parte das pessoas portanto, o local para onde foram trabalhar, uma grande parte das pessoas disseram já de ter um número significativo de contactos nessas organizações. Certo. E, portanto, o que eu normalmente muitas das vezes digo é, então, mas, sei lá, se você quer trabalhar nestas 5 ou 6 das suas empresas-alvo, a percepção que fica clara, em alguns dos casos, é que você não tem qualquer tipo de ligação com essas pessoas. E, portanto, essa pode ser e deve ser uma estratégia inteligente e interessante de desenvolver. E depois, claramente, perceber aqui que é a parte mais difícil hoje, que é este estabelecimento de relações com este tipo de pessoas, que é normalmente um processo complexo e não há, de facto, uma fórmula secreta, nem uma fórmula de €1 milhão, não é? Agora, que é necessária aqui uma boa dose de paciência, uma boa dose de persistência, porque de facto o benefício disto é um benefício de médio e longo prazo e implica aqui um conjunto de micropassinhos, de passinhos bebés, não é? Que se devem aqui conduzir e desenvolver, no sentido de conseguirmos chegar a essa atenção dessas pessoas que eventualmente nos possam vir a recrutar, não é? Em termos de convites, devemos de aceitar todos os convites ou devemos ter algumas regras? E também, quando eu faço um convite,
Devo personalizá-lo sempre ou basta naquela parte principal dos convites em convidar e pronto? Olha, relativamente aos convites, hoje nós temos o quê? Como há bocado te falava, hoje há a necessidade de facto de irmos desenvolver uma rede que nos é desconhecida, não é? Enfim, agora, dentro dessa, muitas das vezes é importante perceber que tipo de pessoas é que queremos associar. E claro que, quando não as conhecemos pessoalmente, quando nada nos liga a essas pessoas, é muitas das vezes, se calhar, uma importante necessidade de personalizarmos esse convite, para, de certa forma, darmos conta da motivação que tivemos quando estamos a pensar nisso. Hoje, lá está, quando muitas das vezes as pessoas me dizem, há bocado estavas a dizer, devo aceitar todos, hoje as pessoas, em regra, são mais permissíveis a receber e a aceitar convites, mas normalmente costumo dizer, avalie se o utilizador que lhe fez o convite tem uma rede grande em comum consigo. Veja se ele tem fotografias, se tem conteúdo, preencheu o perfil dele. Exatamente. Preenchido, quer dizer, se trabalha numa organização minimamente conhecida. Portanto, há aqui fatores que às vezes são importantes se efetivamente poderá ser aqui um contacto que valioso ou não para a nossa carreira. É óbvio que muitas das vezes, em muitos dos casos, não sabemos, não é? Mas quer dizer, conseguimos minimamente ter aqui no nosso mapa de emprego, não é nenhum mapa astral, mas é um mapa de emprego onde a gente consiga ver, que áreas é que nos são mais relevantes para esta componente da empregabilidade ou de outras áreas, não é? Claro. Agora, a questão do convite personalizado, eu normalmente digo, regra geral, sim, mas claro que, sei lá, hoje estou aqui, embora já estejamos conectados, mas quer dizer, hoje, se estiver com a pessoa, se estou num evento, aliás, o LinkedIn tem agora já aí na Forja uma nova funcionalidade que já está em testes em alguns países, justamente para, se estivermos os dois num evento, podermos verificar através do aplicativo do LinkedIn quem é que está na área para que eu possa fazer aquilo. Exatamente, conhecemos caras, falamos com eles, mas depois sim, perdemos, ou às vezes trocamos não trocamos um cartão de visita, ou não sabemos quem é, e até poderia ser um contacto fundamental. Claro que sim. Até, não falando das Web Summit. Exatamente. Que é muita gente. Aqui agora um conselho para jovens recém-licenciados. Se tivesses de dar um conselho a um jovem recém-licenciado sobre o LinkedIn, qual seria? Olha, se tivesse que dar um conselho, venha aqui mais vezes, ok? Começa a vir aqui, não é? Começa a vir aqui. Se calhar, se tivesse que lhe dar um conselho, dizia, desafia-te a retirares 20 minutos das tuas 3 horas de Instagram por dia e mais, pronto, tira 5 minutos porque ele já não perde muito tempo no Facebook, mas diria para aqui vir ao LinkedIn mais tempo. Diria também para começar a construir a sua task force, seja juntando os seus ex-colegas ou os seus ex-colegas de faculdade. Sim, porque por vezes as instituições têm também a sua página de LinkedIn. Sim, que permite fazer exatamente permite isso. Ver quem é que foi ex-aluno, mas eu diria que deveria fazer esse aumento dessa relação no LinkedIn com os alumni, entendendo aqui alunos, professores e outros, restante comunidade académica. Ir ao LinkedIn no sentido de ir à procura daquelas que serão e que são hoje as pessoas que ocupam os cargos de sonho que eles gostariam de vir a ocupar. Ter uma referência. Sim, até porque hoje, o LinkedIn permite a este jovem recém-licenciado, algo que nós não, se calhar eu não tive quando fui recém-licenciado, a possibilidade de conseguir verificar e validar em milhares de profissionais que estão na rede e perceber os percursos que eles fizeram, as empresas por onde passaram, as etapas, os momentos formativos que tiveram, as pequenas formações ou certificações que desenvolveram. É quase como mostra-me como é que chegaste lá, não é? Exatamente, quer dizer, todo este caminho, este career path, não é? Como os americanos falam aqui, esta caminhada da carreira, este caminho de carreira, não é fabuloso, percebes? Dá-lhes aqui informações impressionantes. E depois também, não só essas informações, mas hoje eles também conseguem perceber, quando visitam as páginas das empresas no LinkedIn, as empresas que estão a recrutar e que tipo de perfis. E até em alguns dos casos eu perceber, por exemplo, até numa determinada empresa, perceber hoje que
que competências é que Certo. me são necessárias, me são requeridas para poder trabalhar naquela organização, Exatamente. naquele projeto. Ainda há uns dias atrás falava com um amigo meu sobre isso mesmo, que temos de certa forma ver o que é que o mercado está a pedir para determinadas funções, porque vamos nos acomodando e não vamos de certa forma fazendo uma reciclagem dos nossos conhecimentos. Sim. Muito bem. Quais são os principais desafios dos chamados trabalhadores do conhecimento para a próxima década? Aqui uma pergunta. Brutal esta, meu Deus. Não, olha, acima de tudo, sabes que eu tenho tentado adotar aqui um mindset, como é que eu tenho de explicar? Não um mindset assim de mente fixa e fechada, estás a perceber? Acreditando que, ok, daqui a 10 anos estou a fazer isto. Não, claramente Certo. que não, até porque é óbvio que às vezes é um bocadinho fácil de nós nos acomodarmos e acharmos que, ok, vou continuar a fazer isto para o resto da vida. Não é verdade, Claro. não é? E cada vez, principalmente os desafios que a inteligência artificial vai colocando. Sim, epá, e nós ainda estamos, como nós sabemos, automatização, em algumas destas vai- áreas, né, que tu acabaste de falar, do machine learning, né, há aqui de facto muitas áreas que ainda estão nos primórdios disto tudo e portanto acredito eu que os próximos anos vão ser de uma enormíssima movimentação para este e um fortíssimo upgrade a este brainware, não é? Claro, porque Eu trabalho essencialmente com brainware, não é? Sim. Portanto, que é o meu. E acredito que, enfim, embora nos últimos anos já tenha metido aqui algumas versões novas, não é? Todos os anos são. Quer dizer, eu hoje vejo-me em constante e permanente atualização. Portanto, a minha motherboard está sempre em atualizações, percebes? Tu hoje, diariamente, consumo toneladas de conteúdo, não é? Das mais variadas formas e já comentamos até sobre isso, seja com podcasts ou outros, se calhar a gente vai ter a oportunidade de falar disso, mas consumo de diferentes formas e a verdade é que sinto que vou ter que ter, os desafios passam muito por aí, porque, quer dizer, por estares em constante questionamento sobre as coisas, sobre a forma como... Exatamente. Outro dia discutia, apareceu aí um movimento revolucionário, a primeira universidade sem professores. sim. Pronto, quer dizer, são coisas um tanto ou quanto revolucionárias, mas como têm sido todas as áreas, quer dizer, hoje não há nenhuma área que tenha propriamente estado Chamado imune. autodidata. Sim, mas não há nenhuma área, Tiago, que tenha estado hoje imune a toda esta grande transformação que temos vivido, não é? E, portanto, eu acredito que estes trabalhadores do conhecimento percebam que, de facto, estes próximos anos vão continuar a desafiar-nos constante e permanentemente, não é? Portanto, e isso, quer dizer, dá-me mais do que inseguranças, dá-me mais e mais excitação, Exatamente. mais e mais fervilho cada vez mais de curiosidade para perceber o que é que vão ser os próximos anos, não é? Claro. Cada vez teremos que ser mais criativos. Sim, quer dizer, mais do que conseguir criatividade, acabar não, Tiago, por, é mantermos aqui um mindset muito aberto ao desenvolvimento de, ok, eu hoje a minha mente vai continuar a reeducar-se diariamente, não é? Portanto, não sabendo o que é que o dia da manhã, mas uma coisa eu sei é que estarei sempre predisposto e apto a ir recebendo esses novos inputs e essas novas formas de... E se não houver LinkedIn amanhã, viverei, continuarei a viver feliz, porque Claro. haverão outras coisas outras que... plataformas e outros desafios para superar. Agora, falando um pouco da área de foco do PME Executivo, que é a área da produtividade, qual a ferramenta que utilizas para a lista de tarefas? Olha, eu utilizo, relativamente a isso, sou de facto aqui um tool guy também, não é? Pronto, como era mais ou menos expectável. Eu tenho aqui, vamos lá ver, que ferramentas vou-te dar várias. Portanto, eu uso, no caso da lista de tarefas, eu estou a usar o Meister Task. Master Task, Ok. conheço. Estou a usar o Coach Me. O Coach Me para tarefas que eu considero, no fundo, são hábitos
diários que eu gosto de registar todos os dias que os realizo, não é? E portanto o Coach Me é diferente do Meistertask, porque o Meistertask é muito... Eu era um grande utilizador e fã do Wunderlist, que entretanto, não sei, houve aqui zunzuns dele ter desaparecido e eu acabei por depois ter desinvestido e portanto acabei por passar a usar o Meistertask. Também utilizo em alguns dos casos, embora por acaso recentemente tenho estado menos ativo por aí, que é o Evernote também, com uma área que eu lhe chamei de diário de bordo, onde normalmente tenho e portanto renovo todas essa agora a última aplicação, o Evernote, acaba por nos ligar para a próxima questão, que era qual a ferramenta que obviamente utilizas para tomares notas. Sim, olha, o Evernote declara inequivocamente, sou um premium user do Evernote, portanto utilizo uma versão avançada do Evernote. É claramente a ponto de referência para tomar todo tipo de notas, portanto lá que tomo notas de... Sim, exatamente, é o meu second brain, portanto hoje não sei o que é que e seria. Utilizas outra? Olha, tenho um caderninho, tenho sempre um caderninho comigo, onde normalmente registro outras coisas. Até normalmente é um caderninho que eu normalmente registro as pessoas que, quando vou às formações, e portanto quando são formações gosto de saber o nome das pessoas e portanto passado uma hora já sei os nomes delas e o caderno é uma oportunidade para eu ir registando essas coisas todas. Mas és mais digital? Sim, sou mais digital, embora como eu estava a dizer, nestas questões dos eventos meto lá, mas do resto acabo por ser um Evernoter com as letras todas. E em termos de e-mail? E-mail, estou a usar o Gmail, estou a usar a plataforma de Gmail para, portanto, dentro dela normalmente, tive aí uma fase a testar o Drag App, que era uma ferramenta que permite transformar o Gmail numa to-do list. Ok. Dragapp.com, muito interessante, assim, muito revolucionária, porque altera completamente o padrão portanto, muito na filosofia JTD, ok? Done, não é? Doing things done. Exatamente, portanto é um bocadinho essa a componente. Portanto, uso o Gmail no computador, uso portanto, também a aplicação do Gmail no telemóvel. Muito bem. E qual é a aplicação que utilizas para gerir o teu calendário? Olha, o calendário, tenho duas grandes plataformas que me são os meus big helpers. Uma que é o Google Calendar, onde registro tudo e mais alguma coisa, e a ferramenta que eu utilizo também para agendamento de reuniões chama-se Calendly. Uma ferramenta para mim imprescindível, porque me permite, por exemplo, que eu tenha um link. Por exemplo, se os ouvintes quiserem ver calendly.com/caramês e podem agendar uma reunião comigo, ele sincroniza-me com o meu Google Calendar e permite que as pessoas, ou seja, no outro dia, para terem uma ideia, tive que marcar 20 reuniões com 20 pessoas, enviei um único e-mail, não é? E portanto, com esse único e-mail fiz 20 marcações, cada pessoa que registou a marcação foi diretamente para o meu Google Calendar, portanto não tive qualquer intervenção para novos e-mails, portanto vejam o benefício que uma ferramenta como essas pode trazer, não é? Utilizas algum outro tipo de ferramenta para organizar os teus projetos e ideias? Sim, olha, utilizo o MindMeister. Que é mapas mentais, não é? Sim, mapas mentais, do qual também sou assim um fã. Usei durante algum tempo o Trello, mas não fui um... O Trello acaba por ser mais para ferramentas entre equipas. Sim, acabei por não ser um Trello maniac. Bom, o Slack também uso, portanto com alguns colegas, com alguns projetos acabamos por fazer aqui algumas coisas também com o Slack. Estava a ver assim se havia aqui mais alguma coisa de relevante aqui nas minhas atividades, mas acho que não. Agora pegando no MindMeister, que eu também nos meus workshops falo muito dos mapas mentais, achas que é uma ferramenta poderosa? Opa, lá está, outra também que sou suspeita, eu praticamente vou, sei lá, quase todas as atividades de consultoria que faço,
normalmente construo o mapa mental e entrego o mapa mental ao cliente, que acaba por conseguir organizar mentalmente, visualmente muito melhor as informações, e portanto sou efetivamente um fã de... E também a mim ajuda muitas das vezes, até quando estou no brainstorming de algum tipo de projetos, estranhamente ou não, acabo por ser mais criativo quando estou a usar os mapas mentais do que quando estou assim às vezes a olhar para o infinito. É verdade. E às vezes é curioso, outra das coisas também é engraçado, em algumas reuniões, não em todas, mas até algumas reuniões de consultoria, quando estamos em alguma consultoria e eu abro um mapa mental e começamos imediatamente, a pessoa vai falando e a gente vai montando as coisas on spot. Já fazes diretamente na plataforma? Sim. Okay. E depois acaba por ser engraçado. Depois, Tiago, é que a malta fica a dizer, isso já discutimos imensas coisas, isso afinal e de repente tem-se uma noção diferente sobre o programa. Uma visão de todo o projeto. Exatamente, uma visão muito mais de topo, não é? Muito bem. Em termos de rotinas, ou posso assim também falar de uma revisão semanal, tu tens alguma rotina implementada todos os dias de manhã, ver o que é que tens para o dia? Pronto, vou partilhar, obviamente, a gente vai sendo... Portanto, eu pertenço aos indivíduos que antes de sair da cama faço a leitura logo imediata do que é que caiu de e-mails durante a noite. Pronto, é uma das coisas que não é um bom hábito, mas enfim, estavas-me a pedir rotinas, portanto são essas as que eu tenho que partilhar aqui, não é? Normalmente, portanto, sim, tenho sempre uma rotina de efetivamente, se calhar grande parte das atividades do dia começam sempre com atividades mais de cariz administrativo, não é? Certo. Portanto, com despachar de alguns primeiros e-mails e por aí fora. Depois, normalmente, pronto, é obviamente uma peça obrigatória de chegada, o LinkedIn, onde preparo um conteúdo. Sim, todos os dias é sempre no Pedro Caramelo. Sim, existe sempre normalmente, quer dizer, procuro ter essa disciplina de ir fazendo esse tipo de coisas. Normalmente dedico sempre também algum tempo ao social listening, ou seja, aqui algumas ações de escuta ativa dentro do LinkedIn. Hoje, é uma verdade, não estou muito focado na prospecção e na procura de clientes, de contactos. Felizmente vou tendo um número cada vez maior de seguidores e de pessoas que me vão fazendo elas contacto, portanto não tenho muito essa necessidade de ir fazendo. É óbvio que, como publico todos os dias, tenho sempre também muita atividade, muitas pessoas a fazerem perguntas, a caixa de mensagens do LinkedIn é sempre uma caixa muito, muito viva, muito cheia de conteúdo. Depois, normalmente, portanto, dentro destas rotinas diárias, não te consigo dizer se é de manhã, à tarde ou à noite, porque depende sempre muito do dia, como te falei, que é sempre muito imprevisível. Costumo visitar o Feedly. O Feedly é um agregador de conteúdos que normalmente me ajuda também a ir... Curei já lá uma série de conteúdos relevantes sobre... Antigamente era o Google Reader, que agora passou que desapareceu, foi descontinuado, e eu fiquei um bocadinho com esta. Portanto, o Feedly é onde agrega informações sobre LinkedIn, sobre produtividade, sobre recrutamento digital, sobre social selling. Identifiquei fontes para cada uma delas e, portanto, vou ali vendo as notícias gordas do dia, não é? No Twitter também acabo por ir muito nessa perspectiva diária, à procura de um ou outro insight sobre LinkedIn. Tipicamente no Twitter costumo seguir a hashtag do LinkedIn ou do social selling para ver. Portanto, houve uma fase que todos os dias de manhã revisitava o feed da hashtag LinkedIn, social selling, employee advocacy e qual mais? Employer branding, eu acho. Productivity não, mas... e mind mapping. Estava-me a falhar. Pronto, e estava-te a dizer, depois normalmente também, quer dizer, é sempre prática obrigatória,
um visitar pelo Instagram e pelo Facebook, embora não sou assim um hiper-user destas duas, mas claro, estou presente e tenho uma presença, sim, aliás, exatamente. hoje eu diria aqui que tenho uma presença eclética pelas mais variadas redes, portanto eu hoje tenho 32 mil seguidores no LinkedIn, tenho, portanto, 5 mil em Facebook. Quando é que já agora chegas à categoria de influencer? Essa categoria, sabes que só esteve, digamos, no ar durante alguns anos. Portanto, foi no sentido de desenvolver e Atualmente já não estão a... Não, já não estão a fazer essa, digamos, esse estatuto. Okay. E portanto, estava-te a dizer, portanto, esses 32 mil, portanto, há uns 2 ou 3 semanas atrás ultrapassei como eu te chamei, esse mítico número dos 30 mil. 30 mil porquê? Porque é o número máximo de conexões, embora eu não tenha essas conexões, mas pronto, achei que era um número também engraçado de partilhar certo. com as pessoas. Muito bem. Tenho uma presença, lá está, no Facebook e Instagram, os números andam ali nos 5 mil e qualquer coisa, no Twitter já com 11 mil ou 12 mil mais ou menos. Portanto, são assim números mais ou menos redondos destas principais redes. O YouTube não sou não sou tanto quanto gostaria, enfim, o YouTube é uma rede de facto tem e exige e necessita que também a vá dinamizando. É uma rede que acho que tem ali um grandíssimo potencial, como acho que todos nós sabemos, e não estou ainda tão a potenciar como deveria, acho. Bem. Por norma, e como necessitas de andar de um lado para o outro, quais os locais onde gostas de trabalhar? Por exemplo, cafetarias, coworks? Tens esse hábito? Não, é assim, não tenho. Bom, destas duas, se calhar mais coworking em alguns dos casos, mas eu diria que neste momento, se calhar, muitas das minhas deslocações são a clientes, portanto passo o dia todo no cliente, não é? À noite, ok, se estiver a pernoitar fico no quarto e é ali que trabalho, quer dizer, no quarto do hotel. Porque acabas por não ter certamente durante o dia momentos mortos e não necessitas de... Exatamente, é assim, ou vamos lá ver, ou tenho uma situação, imagina, de que estou a trabalhar em Lisboa só de manhã e à tarde não tenho nada porque só tenho no dia seguinte. Tipicamente procuro organizar a agenda de forma a preencher estes espaços todos, percebes? Muito bem. E estamos a chegar aqui à parte final, onde colocava-te aqui umas questões de resposta rápida, só basta uma palavra ou duas. O melhor livro que já leste? Olha, Nunca Almoços Sozinho, do Keith Ferrazzi. Muito bem. Ok? Esse é o primeiro. Um dos livros que estás a ler neste momento? Ler ou ouvir? Neste momento, ora bem, estou a ler o da Carol Dweck, o Mindset. E estou a ouvir no audiobook o último do Brandon Burchard. O Brandon Burchard, que está pelo nome de Habit. Desculpa, não é Habits, ou é? Acho que é. High Performance Habits. Muito bem. Lá está ele a falar. Muito bem. A tua aplicação favorita? Pergunta difícil agora. O LinkedIn. Não esperava outra. Não posso dizer. Um país a visitar? Um país a visitar, os Estados Unidos. Ainda não fui, pronto, enfim. Acho que faz parte. Tens estado ocupado por Portugal e Brasil. É verdade, e portanto não. Já agora a próxima digressão ao Brasil? Olha, não sei, recebi aqui alguns convites e algumas propostas. Não tenho, efetivamente, o Brasil é um país que me tem chamado muito, tenho uma audiência grande também de brasileiros, mas, Tiago, estive lá de facto durante vários anos, fui 2012, 13, 14, 15, 16, o ano passado não fui. E pronto, este ano, é claro que não enjeito a possibilidade de não voltar lá, mas não tenho ainda para já uma data definida. Ok. Um podcast? Um podcast, eu diria que o B2B Growth, talvez que seja o B2B Growth, neste momento, pela regularidade, tem sido... Claro que também podia dizer, sei lá, o do Gary Vee, que também é muito bom, também é muito bom. Muito energia positiva. Sim, um energizer puro. São talvez assim os dois mais regulares, depois há ali outros mais pequenos que
pronto, se calhar também se quiseres pôr aí o 6 Pixels of Separation, também pode ser aqui um dos podcasts engraçados também para... E uma personalidade a seguir no LinkedIn? No LinkedIn, personalidade a seguir, boa pergunta. Uma referência a um... Olha, há vários, não é? Há vários. O Richard Branson é um É muito bom, também, é verdade. é um ativista poderoso aí não só de LinkedIn, mas também é um dos que vai sendo também particularmente ativo aqui. Deixa lá ver, aqui de personalidade também no LinkedIn portuguesa, também era giro, não é? Quem é que eu poderia aqui fazer referência? Tem havido várias pessoas Da produtividade, conheço uma. Sim? Ana Relvas. Ana Relvas. Sim, ela tem sido bastante ativa, Tem. Eu já destaquei excelentes conteúdos. Eu já destaquei 2 ou 3 vezes até de algumas publicações que fiz. Onde é que os nossos ouvintes podem encontrar? Olha, podem me encontrar no LinkedIn, como tu já acabaste por dizer, portanto linkedin.com/in/Caramês, ou então se procurarem Pedro Caramês, estarei lá eu e estará lá mais o meu homónimo xadrezista que também tem o mesmo nome. pedrocaramês.pt também é um espaço onde eu vou publicando com regularidade conteúdos. E enfim, os outros espaços, Twitter e Instagram. Instagram Pedro Caramês, portanto a minha handle é o Pedro Caramês para Instagram e para Twitter. E a página também do Facebook, facebook.com/Rui Pedro Caramês, neste caso. Muito bem, Pedro, só tenho a agradecer a tua e já sabes, Tiago, e como te disse, fico a aguardar a sessão número 100 para estarmos aqui, trabalhar nisso. ou aqui ou no continente ou em qualquer parte. Claro, não é? Claro, quem sabe nos Estados Unidos. Quem sabe. Muito bem, muito obrigado, e sim, foi o primeiro podcast do PME Executivo, o PME Executivo Podcast. Agradecemos desde já a vossa atenção e este momento de excelente partilha de conteúdos sobre a LinkedIn e também algumas ferramentas de produtividade do nosso grande Pedro Caramês.